agradecendo o convite e que o tema de hoje ele possa ser um aprendizado para todos nós, porque quando a gente vem aqui, a gente vem para estudar, a gente vem para aprender, procurar compreender um pouquinho mais. O tema que foi proposto, o objetivo da encarnação, eu queria aqui pegar um pouquinho antes, aqui, de começar, porque existem palavras que no dia de hoje não refletem o sentido que ela para ter. E mesmo em 1855, 56 e em 57, quando foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, inclusive a primeira edição, ela veio com 501 perguntas. Só na segunda edição que veio com as 1009. A primeira pergunta que eu quero pôr aqui, todos já conhecem, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque para nós podermos começar a compreender os objetivos da encarnação, a gente tem que se conscientizar da questão de Deus. Um pouco mais adiante, na questão 13, eu acho que todos já têm conhecimento dessa questão, então não vou ler ela toda, vou simplificar um pouco. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? A resposta começa assim: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabeis, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Bom, há pouco tempo estávamos num mundo primitivo. Hoje estamos num mundo de provas, expiações. E estamos prosseguindo para um mundo de regeneração. O que me tocou trazer esse tema é a questão do vazio existencial que está tomando conta, ou praticamente tomou conta de muita gente na face terrena, que não encontra objetivo na vida. Não encontra, estão perdidos. E se nós não nos cuidarmos, vamos pelo mesmo caminho. Vigiai, orai. Mais adiante, em outra ocasião, Jesus disse: observai, vigiai, orai. Muitas vezes nós estamos invigilantes, ainda mais tendo a internet livre, onde a gente tem em nossas mãos.
É muito fácil a gente vai ver um assunto, daqui a pouco está totalmente fora daquilo que a gente foi pesquisar. Então nós temos que ter bastante cuidado e termos também aquela lucidez de orientar os pequenos, seja filhos, netos, sobrinhos, que fazem parte da nossa família, ou da família de outras pessoas. Agora não é hora de instalar o programa. Então, eu fui um pouco mais para baixo nessa questão, para nós irmos direto ao ponto. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. É imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porém estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. É onipotente. Ele o é, porque é único. Se não pudesse, se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Os objetivos da reencarnação vai justamente pegar em cima do último trecho daqui. As que não houvesse feito, assim seria a obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. Então, suas leis são justas. É um conjunto de leis. Algumas a gente já compreende, outras a gente sequer consegue imaginar, pela nossa pequenez espiritual em que nós nos encontramos. Certo? Então, há essa necessidade de nós podermos trabalhar essa questão da observância das leis. Quando a gente procura dentro da natureza observar cada passo dela, a gente consegue compreender que nós sequer, através da ciência vigente, por mais sábio e mais empenho tenham os cientistas, de conseguir compreender essas leis, tudo que rege.
O telescópio Hubble, ele foi lançado no espaço com o objetivo de fotografar todo o espaço. Quando ele estava assim nos dias finais da sua missão, que ele ia sair, não ia mais se comunicar com o nosso planeta, aquela distância que estava, o cientista disse assim: bom, nós já fotografamos o mundo, vamos fazer o seguinte, aponta para um buraco negro, aponta ele para um buraco negro, né? Porque até então a ciência diz assim: não, buraco negro não existe nada, e nesse buraco negro tudo que for sugado, daí ele vai se perder ali dentro, não retorna nunca. Qual foi a surpresa? Quando o Hubble conseguiu penetrar o buraco negro, um deles, também tem livro, também tem planeta. Então, a ciência teve de começar a se ver o nosso universo de outra maneira. Que aquele buraco negro não é nada de buraco negro. São outras distâncias a ser percorridas, outros planetas a ser percorridos, e que nossa ciência, nós não conseguimos. Então, nós somos muito limitados. Dentro da questão objetivos da reencarnação, a questão 132, há uma pergunta seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então começa assim: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Bom, vou dar uma paradinha aqui, porque tem uma palavra aqui que muitas vezes a gente molda para o nosso conhecimento. Quando a gente fala impor, como nós somos cheios de orgulho e vaidade e egoísmo, sempre se tem aquela ideia de que a coisa é imposta com ódio, com ignorância, mas como os próprios, como a própria espiritualidade nos afirma, e como a gente já viu lá na primeira questão e na questão número 13, que nossa linguagem, os nossos sentidos não conseguem abranger todo o conhecimento. São muito pequenos ainda. Nós não conseguimos ainda nos libertar nem do egoísmo, nem do orgulho, nem das vaidades. Não conseguimos. Então nós não conseguimos ter essa visão. Então a gente pode pôr essa questão de impor como a lei do universo, que tem uma finalidade, e que essa finalidade nós ainda não estamos em condições de compreender, porque falta tudo para nós. Nós não conseguimos resolver nem o que está aqui, dentro do nosso planeta. Imagina, sequer conseguimos resolver aqui, não conseguimos acabar com a guerra, com a fome, com as misérias, não conseguimos acabar. Como eu disse agora há pouco, quando achavam que sabiam tudo, posicionaram no buraco negro, que surpresa, lá tem o planeta Solar. Lá tem luz vindo de lá para cá. Então a gente tem que ver o seguinte: Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. Todos esses bilhões de moradas seguem leis imutáveis. Nenhum planeta
está fora do lugar. Nenhum sistema solar, nada está fora do lugar. A gente vê, quem puder assistir o vídeo, o Apocalipse, de Haroldo Dutra Dias, quem puder assistir, são só 3 horas, tá? Tranquilo que é só 3 horas. Mas quando a gente começa, é bom uma tela grande, tá? Vou assistir um filme, acompanhar a palestra dele. Vai começar a assistir. A gente começa a compreender um pouquinho mais de nós, um pouquinho mais dos objetivos divinos, e toda uma linguagem que foi utilizada, que não é a que nós usamos hoje, mas que era no antigo hebraico e no aramaico, e que era colocada tudo dentro do número 7. Quando a gente lê a Bíblia, tudo é 7. 7 semanas, 7 meses, 7 anos. Porque ela são ciclos. São ciclos. São passagens que têm que ser estudadas, degustadas. Porque cada passagem daquela é um símbolo. Então, é o Velho Testamento junto com o Novo Testamento, juntando para compreender o Apocalipse. Senão não compreende. Aí a pessoa começa a viajar para tudo quanto é lado, mas não chega no objetivo. Tudo está em cima de períodos. E nós agora estamos num período, um dos últimos períodos antes de passarmos para o mundo de regeneração. São períodos. Então é um estudo que a gente tem que degustar. Nessas 3 horas, fazer anotação, observar. Então a gente vai conseguir colocar a bola no chão e começar a compreender essa imposição de Deus, que são leis imutáveis, feitas para todos, independente. Tudo que está criado no universo segue as mesmas leis. E mais adiante a gente vai assim. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda o fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Já ficou mais interessante, né? Quais são as vicissitudes que nós temos de vencer? Tudo nós temos que vencer ainda. Orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância, vencer a nós mesmos, né? Vencer a nós mesmos, porque nós temos um costume de apontar o outro. Fica 3 dedos voltados para nós, mas ninguém observa os 3 dedos, né? Só o outro, né? Vê o defeito do outro, viu que aquele indivíduo errou, pede como lição para não fazer o mesmo. Pede como lição para não fazer o mesmo. Então as vicissitudes é tudo aquilo que nós estamos passando.
na sociedade e que temos de obrigação de um ajudar o outro, mas não ajudar por ajudar simplesmente, mas absorver e desenvolver o amor, mas não o amor vaidoso, o amor egoístico, o amor com orgulho, não, mas com humildade e serenidade, o amor, porque Deus é amor. Se Deus é amor, e se nós, cada um de nós, tem dentro de si uma centelha de luz, todos nós, independentes, até repentina, Nero tinha uma luz divina dentro, é lei. O problema é que a gente suja essa luz com as nossas deficiências, com a nossa ignorância. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará o quê? De tudo isso que nós fizemos de errado. Porque nós não compreendemos ainda o verdadeiro amor. Por isso a gente não consegue perdoar devidamente. Mas a lei divina é justa. E como ela é justa, ela diz assim: o espírito não tem sexo. Cada um de nós, esse planeta imenso, não tem sexo. Show! Por quê? Porque nós todos temos a necessidade de experiências para desenvolver o nosso eu superior. Desenvolver o eu superior. Amor de pai não é igual ao amor de mãe. Certo? Amor de pai não é igual ao amor de mãe. Por isso que faz-se necessário, muitas vezes, ou algumas vezes, o espírito que habita um corpo masculino ter que habitar um corpo feminino, e vice-versa. Porque o homem sempre é mais razão, e a mulher sempre mais emoção. Tem uma psicóloga, agora eu assisto os vídeos dela, eu esqueci o nome dela. Ela disse assim: nós estávamos num ambiente onde tinha um tobogã grande, na piscina lá. Meu filho disse assim: posso descer o tobogã? A mãe: não, meu filho, você vai se machucar, você vai cair, não vai, meu filho. E o pai disse: que não te moleste que eu for lá. Eu fui lá para você. Por quê? Porque a mãe pare o filho. Quem corta o cordão umbilical é o pai. Porque o pai prepara para o mundo. Então a questão do casal é fundamental. O pai e a mãe. Um tem mais razão, o outro mais emoção. E o ser vai pegar as duas partes. Então, as leis de Deus são simples, mas são objetivas, porque, como diz aqui, primeiro, vencer as vicissitudes do mundo, e outros por missão. Diz ainda outro fim a encarnação, ou depois o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca da criação. Sois Deus, podeis fazer o que eu faço, muito mais. Bom, sabemos então que as vicissitudes vão trabalhar o nosso emocional. Sabemos também que as missões que nos são dadas
também tem um objetivo de fazer o espírito progredir, avançar. Então, homem e mulher têm missões diferentes. Missões diferentes. E os dois têm que se dar as mãos. Para que a criança, o jovem, encontre o rumo na vida. Senão ele não vai ter. Na parte que ele toca na criação. Quando a gente manipula qualquer coisa, qualquer objetivo, seja dentro da ciência, da filosofia, na religião, que a religião é mais onírica, quando se fala em onírico, está se falando em sentimentos, que nós amor e ódio. O que é o ódio? É a ausência do amor. Simples assim. Simples. O ódio é a ausência do amor. Desenvolver o amor dentro da nossa sociedade, nós temos muita coisa a desenvolver. Então, além de amor de pai, amor de mãe, já começa a se moldar lentamente o amor aos semelhantes. Amor aos semelhantes. Vamos a Jesus, que é nosso modelo maior. As pessoas chegavam a Jesus pedindo a cura. Lógico que Jesus já tinha feito o raio-x daquela pessoa. Tudo bem, ele já sabia. Ele olhava com tanta humildade para aquela pessoa, com tanto amor para aquela pessoa, que ela não conseguia olhar para os olhos dele. Não conseguia olhar para os olhos dele. E aqueles que vinham para trazer a perturbação, ele olhava com tanta serenidade que eles também não conseguiam olhar para os olhos de Jesus. Amor de mãe, amor de pai. A razão e a emoção vão se fundir em cada um de nós. Quando homens e mulheres conseguirem compreender esse balanço do amor, nós vamos conseguir construir uma sociedade melhor. Construindo uma sociedade melhor é uma corrente, né? Construindo uma sociedade melhor, nós como espíritos vamos dar mais um avançozinho para adiante. Só que para nós podermos continuar avante, nós estamos divididos em 3 partes: espírito, perispírito e corpo físico. Basicamente, tá? Espírito, perispírito e corpo físico. Espírito, o ser pensante; perispírito, o corpo semimaterial; e o corpo físico é esse que cada um tem. Só que para nós podermos continuar evoluindo, nós temos que mudar os nossos sentimentos para melhor. Porque isso vai fazer com que o nosso campo vibratório vá ampliando. A nossa luz interior, que cada um possui, nós vamos limpando a ilha, nós vamos subindo, vamos fazendo ela brilhar. Se nós pegarmos um ser humano, como a ciência já comprovou, se nós pegarmos um ser humano no mundo primitivo e olharmos hoje, olhar o crânio de um indivíduo daquela época para hoje, é totalmente diferente. Tamanho, formato, totalmente. Então teve um evoluir. Assim, esse evoluir também tem que ir para diante. Quando a gente desencarnar, voltar para o plano espiritual, nós vamos ser o mesmo, né? Só não vamos ter o corpo físico. Esse vai para a sepultura. Se não for cremado,
Então, nós vamos ao plano espiritual exatamente sendo o que nós somos. E vai estar o nosso perispírito impregnado daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E dentro desse campo vibratório é que vai nos dar a condição de adquirir um novo corpo físico para uma reencarnação mais elevada. Porque se a gente não se desfizer do peso específico mais material, né, a gente não vai conseguir esse novo perispírito. Como na casa do Pai há muitas moradas, aqueles que não conseguirem serão convidados para ir para mundos ou primitivos, de provas e expiações, segundo a necessidade de cada um. E os demais, como disse Jesus, os bons herdarão a terra. Os bons herdarão a terra. O que é que nós não estamos construindo? Nós estamos construindo a obra de Deus, não estamos ajudando, não estamos nos elevando, trabalhando. Esse é o objetivo da encarnação. E a nossa estrutura física para uma próxima encarnação, nós sempre estamos trabalhando subindo, tá? Sempre subindo. A nossa estrutura física vai ser menos densa. Dá para perceber hoje, né? Alimentação mais leve, menos gordura, menos fritura, as pessoas já pensam em não beber mais, fumar nem, né? Estão mudando. É uma reação em cadeia. Quando a gente vai ver o nosso lar, o André Luiz estava falando, houve uma época lá no nosso lar, que quando os espíritos desencarnavam, cada um, eu quero isso, quero aquilo, eu quero outro. Chegou um espírito para comandar o nosso lar, mais elevado, ele disse, chegou, tá? Chegou, de agora em diante, prato único. Vamos tirar esses desejos planetários do materialismo, vamos tirar fora, vamos equilibrar esse povo. E assim foi feito. Está lá no nosso lar. E a gente está vendo a própria indústria, a própria medicina já está procurando recursos menos invasivos para o tratamento do indivíduo. Parte da ciência já está vendo o indivíduo como um ser integral. O indivíduo chega no consultório e começa a perguntar. Pergunta. Porque ele está sondando o indivíduo. A ciência já comprovou que pessoas mais orgulhosas, mais egoístas, pessoas com mais vícios, pessoas que não estão tão equilibradas, elas têm mais chances de ficar doentes. Estrutura física é um mata-borrão. Tudo aquilo que o espírito pensa, age, passa pelo perispírito, vem refletir no corpo físico. Eu não posso querer ficar com a mão limpa se eu mexer em um monte de lama. Não tem como. Lógico que existe isso aqui é só uma pincelada que a gente está dando nesse tempo. Ele é muito mais profundo. Isso aqui é só uma pincelada. Então a gente tem que ver que essas mudanças vão se unir para que quando na próxima
reencarnação a gente vier, a gente já vê mais light. Um pouquinho mais, é pouquinho, não dá pulos não, é passinhos. O ser humano já não vai querer mais guerra, ainda vai ter o orgulho, o egoísmo ainda, mas já não vai ter mais guerra. O povo já vai começar a trabalhar por aqueles que passam fome, que estão sem moradia, mesmo com o avanço de toda essa tecnologia que está vindo aí. Vai mudar, vai ter mudança, o padrão vibratório está subindo. Mas aí, vem mais adiante um trechinho. Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Na casa do Pai há muitas moradas. O nosso peso específico, onde é que nós queremos ir? O que nós queremos no nosso futuro? Nós queremos toda a vida sofrer? Nós queremos ser mais felizes, mais harmônicos? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que me desapegar? Ninguém está dizendo que é fácil. Faça uma experiência, só uma. Eu já fiz e estou fazendo. Pare um momento, cada um, pare um momento e medite. Qual é o meu defeito? Só pega só um, não precisa pegar todos. Só pega um. E começa a dar combate àquele defeito. Só aquele. Maior ênfase é para aquele defeito, para ver quanto é difícil. Porque tem coisas que a gente já tira de letra, né? Por quê? Porque a gente já evoluiu, a gente já fez conquistas. Então a gente já deu um passinho para frente. Mas tem muito chão pela frente. 4,5 bilhões antes da formação do nosso planeta Terra, 4,5 bilhões antes da formação do nosso planeta, dizem os Espíritos, Jesus já era. Ele mesmo disse, quando fulano, ele já era. Ou seja, Jesus era Espírito superior há muito tempo. Quando o Pai chegou assim para ele, tem um cantinho lá, não, no universo, eu quero por uma morada lá, alguma coisinha lá. Sim, senhor. Vamos lá. Vem ele e toda uma equipe de engenheiros siderais. Tudo. Então, tudo isso, antes da formação do planeta, eles já estavam projetando os corpos, as árvores, os animais, tudo projetado. Até o grão de areia projetado. O ar, a camada de ozônio, tudo projetado. Tudo projetando. Então, quando a matéria foi se aglomerando, dá lá na Gênesis. Ela não fala assim. Mas quando vai lá na criação, lá na Gênesis bíblica, ele vai dar um tapinha rápido assim. A gente vai ver que tudo se formou aos poucos, e dentro desses poucos foi se solidificando. Aí a gente vai para a ciência, tá? A ciência vai tratar na Bíblia de 7 dias. A ciência diz 7 períodos, mais ou menos longo. A ciência de 7 períodos. Então, esses 7 dias ali, como a gente sempre diz, linguagem judaica, aramaica, sempre em cima do 7.
Mas a gente vai dizer, e o Pai descansou no 7º dia. Vem Jesus e diz assim, quando ele estava trabalhando no sábado, né? Vieram questionar ele, ele diz assim, meu Pai obra até o dia de hoje, e eu também trabalhando. Esse descansar é no sentido de que estava pronto para receber o ser humano. Estava pronto. Então nós somos responsáveis por esse evoluir. Aqueles, até agora nós falamos daqueles que querem subir, mas aqueles que se encontram estagnados, que seu peso específico, espiritual, não aumentou, eles vão para uma outra morada que esteja compatível, ele esteja compatível. E lá muitas vezes ele vai por missão. Vai lá ajuda aquele pessoal. Então, ele tem orgulho, ele tem egoísmo, ele tem vaidade, ele tem todos os erros morais, mas é inteligentíssimo. Prova disso? Vamos buscar a história, na geografia, a história propriamente diz, a arqueologia. Aí nós vamos ao Egito, nós vamos aqui para o Peru, Bolívia, aqui no Brasil também, a Europa, os fósseis, de milhões e milhões de anos atrás, as pirâmides, que até hoje são estudadas pelos cientistas, como é que pegaram pedras que ali não existiam, pedras de 15, 20, 30 toneladas. Você não consegue pegar uma folha de papel e colocar no meio das pedras. Quem esculpiu as pedras? De onde é que elas vieram? Como é que eles trouxeram as pedras? São questões até hoje discutidas. A ciência procura respostas. Quem eram esses seres? E na própria Bíblia diz que os homens desceram e se casaram com as filhas da terra. Seres mais evoluídos que vieram, foram trazidos para cá, se uniram com o povo que estava aqui, desenvolveram uma nova sociedade, uma nova maneira para fazer aquele povo progredir, evoluir, ir adiante. Então a doutrina espírita está em cima de 3 pilares: filosofia, ciência e religião. Os 3. Se nós tirar uma, acabou a pirâmide, acabou a base. Tira uma fora, acabou. Então são as 3. As 3 bases: filosofia, ciência, religião. Está baseado tudo. Então quando a gente olha os textos bíblicos e vai buscar lá no aramaico, vai ver os livros, vai ver o que era na realidade aquilo lá, e aí a ciência vem e diz, é isso aqui, ó. Bate. A ciência vem dizer, essas gravuras que foi colocado nas cavernas são seres extraterrestres. Se nós considerarmos nesse ponto espíritos vindo de outro órgão para lá, são extraterrestres. Mas também nós vamos ver a questão seguinte: nos preparando, quando aqui não comportar mais, não tiver mais o que o espírito aprender aqui nesse planeta, vai ser levado para outro, ou para cima, ou para outro do igual vibração, e vai continuar evoluindo. Aí chega no outro órgão, no outro planeta, novo perispírito, novo corpo físico, de acordo com aquele planeta, e vai viver tranquilinho. Cada vez mais que ele vai aprender,
compreendendo e avançando, chegará num ponto que ele, para os nossos olhos, ele deixará de ter um perispírito como nós o conhecemos e que a espiritualidade vem nos trazer até determinado ponto. Dali ele não precisa mais daquele perispírito, dali ele vai evoluir. Diz algumas obras que Jesus, para vir aqui entre nós, levou aproximadamente 2000 anos. Tem que pesquisar, tem obra que traz, tá? 2000 anos. Por que é esse 2000 anos? O Espírito puro, ele não consegue se manifestar diretamente, então precisa vir fazendo a redução do próprio campo vibratório. Quando os apóstolos subiram no monte, porque ia ser a festa das tendas, e a festa das tendas tinha um simbolismo. Desde o mais rico até o mais pobre, chegava em determinado período, eles tinham a festa das tendas. O que era isso? A pessoa tinha tudo dentro de casa. Tinha tudo. Tira, sai de dentro de casa, pega uma tendazinha, põe lá na rua, lacra a casa e vai viver como se estivesse vivendo no deserto. Se libertar. Não perder a origem, o objetivo, o foco. Tudo isso é necessário, é o progredir, é o avançar, é a finalidade de nós nos harmonizar para que um dia possamos também formar um com Deus. Mas nós temos muito, não se preocupe, temos muita coisa para caminhar ainda, tá? Para executá-la é que em cada mundo toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus, ou seja, as leis continuam imutáveis. As matérias de uma criança do primeiro ano é um tipo de matéria. Para quem está no 9º ano, é outro tipo de matéria. Para quem está no ensino médio, é outro tipo de matéria. Quem está na faculdade, na universidade, é outro tipo de matéria. Quem vai fazer pós, já é outro tipo de matéria. Assim também somos nós. Conforme a gente vai avançando, se iluminando, compreendendo o amor que rege tudo, a gente vai avançando. E os Espíritos completam essa questão. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, por mais que a gente ache que não tenha vida em determinado planeta, mesmo que seja do nosso sistema solar, o tipo de matéria que tem lá não é a mesma daqui. Por enquanto, estamos longe de compreender. Tá? Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Tudo. Então nós temos que ter objetivo. Ninguém aqui ou lá fora quer ficar a vida toda sofrendo. Não quer.
quer coisa melhor. Mas essa coisa melhor, nós não podemos buscar simplesmente na matéria. Nós temos de compreender as coisas do Espírito. Compreendendo as coisas do Espírito, a gente vai utilizar melhor as coisas da matéria. Então nós percebemos muitas vezes, por exemplo, quando está lá no jornal, diz, houve uma super safra de arroz, tal, e daqui a pouco vai uma reportagem do agricultor, porque quando tem uma super safra, o preço cai, não o custo da produção não. O que eles fazem? Estocam. Para que não tenha o produto e o preço suba. Quando o preço sobe, eles vendem. É assim que funciona a máquina. Agora, se todos compreendessem que de hoje para amanhã ele viria a desencarnar e que aquele montaréu de arroz, cebola, feijão, seja o que for, vai cair na mão dos outros, ele pegaria e venderia por um preço razoável, para tirar um lucro razoável, para matar a fome. Né? E nós em casa, isso eu aprendi com minha mãe. Minha mãe dizia assim, está aqui o prato de comida. Mãe, eu não gosto disso aqui. Mas só colocava a vara no lado assim. Tu só vai sair daqui quando tu comer isso aqui. Mas eu quero ir no banheiro. Não. Eu quero. Não. Come. Eu odiava abóbora com leite. Mas odiava. Minha irmã odiava batata frita. Odiava batata frita. Aconteceu a mesma coisa. Mãe colocou ali. Come. Passei quase 3 horas na frente daquele prato de abóbora. Mas comi. Depois que eu comi, ela disse, meu filho, o dia que tu não tiver nada na vida para comer, e tiver só abóbora com leite, tu vai ter de comer. Disse a mesma coisa para minha irmã com a batata frita. Hoje ela come batata frita aos montes, né? Então é valorizar o que nós temos. Fiz um prato de comida, vou pôr aquilo que eu consigo comer. Limpo o prato. Cozinhei arroz, feijão, qualquer coisa que eu cozinhei, que seja o suficiente para o almoço. Talvez até a janta. Sem jogar nada fora. Porque quando tiver um grão de arroz no prato, e a gente olhar bem para aquele grão de arroz, aquele grão de arroz levou 8 meses no campo. 8 meses. E você em 1 minuto você joga ele no lixo. Se cada ser humano deixar de comer ou aproveitar o mínimo, vai sobrar para os outros. E a gente vê muito desperdício. Muita coisa. Então hoje vem a ciência da nutrição, diz, você pode aproveitar sim. Você aproveita sim. É uma ciência para ensinar o povo. É nisso que nos compete a cada um de nós aprender a amar aquilo que nós temos sem paixão, sem apego, mas amar sabendo a finalidade daquilo ali. Sabendo que quando eu estou comendo, alguém está passando fome. Tem todo um histórico a ser desenvolvido, mas quando a gente começa a pensar nessa situação, a gente começa já a se aliviar e ver e perceber o quanto nós temos que fazer em nós mesmos, o quanto a gente tem que produzir, melhorar,
evoluir. Então, isso aqui foi só uma pincelada assim de leve. Isso aqui dá muito estudo. Aqui, isso que eu trouxe aqui ainda dá muito pano para manga. Cada coisa que eu falei desenvolve outros estudos, uma maior compreensão, e que a gente dê mais valor àquilo que a gente tem, mas não com um objetivo egoístico. Ninguém está dizendo aqui que ninguém deva ter uma boa casa, um bom conforto, se tem essas condições de ter, mas que também olhe para o seu semelhante que não tem. Agradeça pelo que tem e contribua com pouco, ou com muito, ou de alguma forma, com aquele que não tem. Um bom dia, boa tarde, tudo bem? Não? Aí a pessoa diz, lá vem aquele chato lá, falar no meu ouvido. Empresta o ouvido para aquela pessoa, escute-a, porque ali pode estar um espírito procurando um caminho e ele não acha. Ele está desesperado dentro dele mesmo e só pensa assim: Pai, me ajuda. E procura compreender e falar para ele no momento apropriado algo que lhe eleve a coragem, o bom ânimo. Estamos construindo com Deus. Façamos isso, porque ali pode estar uma pessoa que amanhã, depois pode estar se suicidando, caindo na droga, na prostituição, no crime, e nós tivemos a oportunidade de dizer algo para ele ou para ela para não cair no buraco. Temos que observar mais. Jesus já disse: observe, vigiai, razão e a emoção. Vigiai, razão e emoção. Orai, pedir ao Pai Altíssimo luz, para que a gente possa acertar, que a gente possa vencer os nossos eus inferiores e poder ajudar. Nenhum de nós aqui é santo. Nenhum de nós. Cada um tem sua paixão, seu erro, tem suas limitações. Mas um ajudando o outro a ser melhor, formaremos essa sociedade mais justa, mais digna, mais coerente, e conseguiremos mudar o que está atualmente nessa grande sociedade chamada planeta Terra. Muitas vezes, se nos faltar a inspiração, vamos ver a história de Gandhi, vamos ver a história de Francisco de Assis, vamos ver a história de Irmã Dulce, e tantos outros. Agostinho, tantos outros. E agora, o que fazemos? Como fazemos? E se queremos fazer realmente? Mas uma coisa que podemos fazer agora é dizer: Pai, Deus de infinito amor e misericórdia, Jesus, amado Mestre, muito obrigado. Obrigado por esse momento. Obrigado por essa lição. Que nossos sentimentos possam melhor se expressar perante os nossos semelhantes. Obrigado, Jesus, por todas as lições
que Tu deixasses para nós, pelo Consolador, por Teu Filho. Obrigado, Pai, por todos os Teus trabalhadores, que com muito amor, muita humildade, com muita serenidade, trabalham por todo esse planeta Terra, por toda essa sociedade. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado aos amigos da espiritualidade que nos acompanham, nos assistem, e os dirigentes espirituais dessa casa, que possam nos fortalecer. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos que tiveram ouvidos de me escutar. Muito obrigado.